E quando a gente une essas coisas, algumas pessoas têm um outro preconceito, Jonas, que é, então se você está querendo unir psicologia e teologia, você está querendo dizer que toda doença que a pessoa tenha que seja psicológica, qualquer psicopatologia, é porque ela está em pecado, né? Algumas pessoas levantam essa bola. Mas eu queria perguntar para você, é assim mesmo? Significa dizer isso? Esse livro aqui, Aconselhamento Cristão, ou alguém que seja um psicólogo cristão, é alguém que assume que toda doença que a pessoa tenha é porque ela está em pecado? Essa é uma pergunta bastante recorrente, Saor, e eu acho que ela reflete um pouco também dessa falta de sensibilidade para o texto bíblico, de conhecimento do texto bíblico. Tá? Então vamos começar em primeiro lugar recuperando uma noção que a gente nunca pode perder. E aí o C.S. Lewis diz isso de uma maneira maravilhosa, né? O mundo não é o que era, mas o que ele é a consciência do que era para ter sido e não é. Ou seja, a vivência no mundo é a consciência sempre presente de um mundo caído, de um mundo sob os efeitos da queda. Então, não tudo está sob o efeito da queda. Não há um espaço da existência humana que a queda não tenha, de alguma forma, tocado. Se tudo pertence ao Senhor, por outro lado, esse todo que pertence ao Senhor, um dia será totalmente restaurado, porque ele foi totalmente tocado, não é? Esse mundo criado, pelos efeitos, chamados efeitos da queda, né? Os efeitos que, portanto, trouxeram desarranjo para a criação, trouxeram desarranjo para a natureza. Então, o problema nosso é o positivismo teológico nas questões relacionadas às disfunções cerebrais, por exemplo. É a gente querer achar a causa-morte, sabe? Qual é a causa da morte? Ninguém fala assim, olha, as pessoas morrem porque elas são seres humanos e seres humanos morrem. É porque você é um ser humano que você morre. Essa é a pergunta básica, né? Fundamental. Se você pergunta para um hebreu, não é, né, qual foi a causa da morte, ele vai olhar para sua cara e vai te achar estranho. Assim, você morre porque você é um ser humano e Deus recolhe o sopro dele, assim com todo ser humano. Agora, o que a gente faz é positivismo teológico, que é tentar encontrar uma causa que não seja natural, mas seja espiritual, para uma disfunção, seja psíquica ou, no caso, seja uma disfunção física, não é? No caso, como a gente está falando do psiquismo humano, a gente está falando dos problemas que dizem respeito à natureza da mente humana, com todos os efeitos da queda. É só lembrar de passagens clássicas das Escrituras em que você tem ali alguém que já nasce com uma disfunção. E aí se pergunta, bom, mas de quem é a culpa? Mais uma vez, o positivismo ali presente, né? O pré-positivismo, né? Ou o proto-positivismo, tentando encontrar uma causa numa cadeia de ordens para chegar a um motivo e atacar esse motivo e resolver a questão daquele ponto específico, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está cientificizando, ainda que de maneira piedosa, não é? Porque a gente é craque nisso. E a gente não aprende isso à toa, né? Satanás usava a Bíblia com bastante piedade para tentar Jesus e para tentar os nossos pais. Não é? E é isso, o uso piedoso é o uso bíblico distorcido. Você distorce as Escrituras, você distorce de uma tal maneira em que, debaixo de uma visão extremamente piedosa, você apresenta algo que é extremamente contrário às Escrituras e nocivo à palavra de Deus. Então, eu me preocupo só com esse positivismo. Agora, se você me perguntar sobre o Johnson, sobre isso, e nesse livro ele faz uma coisa bem interessante, né? Eu acho que tem 3 autores que são fundamentais para o Johnson: Agostinho, Kuyper e o Piper. Ele viveu 10 anos, né, um pouco mais talvez, como membro na igreja sob o pastoreio do John Piper, bem naquele contexto em que o Piper desenvolveu a tese do hedonismo cristão, aquela busca da satisfação do cristão em Deus. E ele mesmo chega a dizer que todo o programa doxológico trinitário que ele propõe tem uma inspiração fortíssima nesse contentamento, não é,
que é expresso na tese do Edwards, tal como o Piper vai trabalhar no hedonismo cristão. Mas os dois anteriores pensadores que eu coloquei aqui, que é o Agostinho e o Kuyper, têm algo em comum. O Agostinho vai escrever na Cidade de Deus, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é pautada na autossatisfação e no desprezo de Deus, e a cidade de Deus é pautada pela graça divina, em que o sujeito ele tem prazer em Deus e desprazer na vida autocentrada ou na autoabsorção de si mesmo como promessa de satisfação e contentamento. Então, são duas maneiras, um modelo de compreender as relações, que ele conjuga junto com a maneira do Kuyper compreender a ciência, em especial as chamadas ciências do espírito ou as ciências humanas. As ciências humanas são as chamadas ciências dedicadas à vida interior, à vida do espírito, à vida da alma, à vida psíquica. Por isso que é um debate enorme no final do século XIX, início do século XX, sobre o lugar da psicologia nas ciências do espírito. Há quem defenda, inclusive, que a psicologia deveria servir de modelo para as ciências humanas, como a física serviu de modelo para as ciências naturais. Mas por que isso é importante para o Kuyper? Porque o Kuyper entende que dentro das ciências do espírito ou das ciências humanas, você não pode desconsiderar que todos os seres humanos são iguais, sobretudo no que diz respeito aos efeitos da queda. Isso vale para cristãos e não cristãos. Mas há algo que distingue o regenerado do não regenerado, que é justamente Agostinho que nos oferece a resolução para isso. Um encontrou a satisfação em Deus e o outro encontrou ou acredita que a promessa da felicidade está na satisfação própria, no autocontentamento. E isso não é, vai dizer o Johnson, resultado de uma mera escolha. As pessoas não escolhem entre um modelo e outro. A regeneração, ela provoca aquilo que nenhum homem por natureza faria. As coisas por natureza não precisam necessariamente de nada, a não ser da graça de Deus para realizar aquilo que elas fazem. As coisas que são por graça, meramente por graça, elas acompanham a obra divina da providência, mas acompanham também a responsabilidade humana, que é a luta profunda do ser humano entre se satisfazer em Deus e satisfazer-se em si mesmo. Aqueles que não estão sob a graça de Deus, a graça especial de Deus, aqueles que não são regenerados, não entendem essa luta porque já estão entregues às suas próprias paixões e deleites nessa cidade dos homens. Mas aqueles que são peregrinos, inevitavelmente eles têm uma luta porque eles descobrem e sabem que não há alegria e contentamento senão em Deus. Então não tem como um cristão trabalhar as ciências humanas sem levar em consideração o aspecto do pecado como sendo o grande tropeço que nos separa entre conscientes de que não há satisfação a não ser em Deus e que, portanto, provocam, sim, mudanças e desestabiliza a nossa estrutura psíquica quando nós voltamos toda a nossa vida para a autossatisfação. Ou seja, um regenerado saberia que todas as desordens psíquicas é fruto do pecado, é fruto da sua natureza pecaminosa. Mas o miserável, ele é miserável não porque ele é miserável meramente, é porque ele é, segundo, ignorante da sua miséria, não tem consciência da sua miséria e por isso não pode buscar aquilo que ele nunca viu, aquilo que ele não sabe o que é. É o tal da palavra que Agostinho usa e eu encerro aqui, né? Como é que você vai dizer que encontrou a chave que você perdeu se você nunca viu a chave que você perdeu? Porque você só pode reconhecer que achou a sua chave se um dia você a teve. O miserável, ele não tem como procurar uma chave que nunca teve. Ele não tem como buscar algo que ele nunca teve. Então ele está nas densas trevas. E o cristão, e aí o psicólogo cristão tem que saber distinguir essas coisas. Ele tem que saber distinguir que tratar um cristão e tratar um não cristão, tratar um regenerado e tratar um não regenerado, é considerar duas cidades, sim, é considerar duas naturezas de problemas absolutamente distintos. Ambos estão enredados nos efeitos da queda? Ambos estão. Mas um sabe que o pecado afeta toda a ordem
não só psíquica, mas em psicofísica, justamente porque ela ataca, ela desvia o nosso coração daquilo que é o centro, daquilo que é a fonte de toda alegria e prazer e satisfação, que é Deus. Por isso a combinação, não é? Agostinho, Kuyper e Edwards, pelo viés aí do hedonismo cristão do Piper, é o tripé, eu considero, dessa proposta de psicoterapia doxológica e trinitária que o Johnson oferece nesse livro. Rapaz, tentei fazer um resumo. Profundo demais. Isso é uma tentativa de resumo, porque realmente aqui é algo totalmente completo, mas nesse resumo você já vê a profundidade do que ele vai oferecer aqui, né, no livro. Então, eu fico até sem palavras diante disso, porque a gente está falando de um assunto que às vezes as pessoas ficam pensando que está totalmente desconectado da fé cristã, mas você falou de uma maneira que toca realmente o nosso coração e nos mostra, como o livro até fala aqui, né, como o cristianismo, em essência, é uma fé terapêutica, uma forma teocêntrica do cuidado da alma. Como a fé cristã está relacionada a esse cuidado. Muito bom.